gente, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre um assunto bem diferente de trabalho de parto, de massagem para bebê, né? É um assunto que eu prometi num post que eu fiz sobre uma massa de pizza de abóbora que eu fiz. Pizza com massa de abóbora que eu fiz recentemente para Clara. E aí todo mundo pediu receita e tudo mais, né? E pode deixar, gente, prometo que eu vou botar a receita, que é uma receita que veio da minha cabeça, mas enfim. Mas o que eu queria falar hoje é sobre o BLW. É o Baby Led Weaning. Para quem não conhece, é uma maneira, né, um método de introdução de alimentos para bebês a partir de 6 meses, que consiste em não dar papinha, mas em sim dar pedaços de comida. Né? E é isso que eu fiz que a gente fez com a Clara, né? A Clara, na verdade, a ideia do BLW surgiu de pesquisas que eu fiz sobre maneiras de introduzir alimento, que eu só comecei realmente a pensar nisso quando foi chegando perto. E também com a ideia de que eu não conseguia me ver fazendo papinha. Era uma coisa que eu pensava assim, gente, eu nem sei fazer papinha, vou ter que aprender a fazer papinha. E eu adoro cozinhar, enfim, não tem nada contra papinha, né? Desde o início eu quero falar pra vocês que eu não tenho nada contra papinha. É só porque realmente a gente não conseguia se ver fazendo isso com a nossa filha, na nossa rotina, isso não cabia. E aí o que acontece? Com o BLW, a gente desde o início dava pedaços de comida mesmo, né? A comida que a gente cozinhava pra gente era a comida que a Clara ia comer. A única diferença é que a gente não colocava sal. E aí, na nossa comida, a gente colocava um pouquinho de sal, mas com isso a gente começou a comer muito menos sal também, né? Porque o paladar vai se adaptando. Mas aí a mesma comida que a gente fazia pra gente era a comida que a Clara ia comer. E, por exemplo, até com uma salada, né? Se tinha uns pedaços de pepino, de cenoura, de ovo cozido, etc. A Clara só pegava assim os pedaços e colocava no prato da Clara e ela... E a ideia é que a criança começa a pegar a comida, brincar com a comida, explorar as texturas, né, os sabores, as aparências diferentes, né, da comida. E ela, antes de aprender a engolir, ela aprende a mastigar. Então isso diminui também a probabilidade de engasgos, né? E aí tem uma coisa que eu aprendi, foi muito importante eu ler e aprender antes de começar, que é o reflexo do gag, né? O gag reflex, que é quando a criança engole alguma coisa, começa a engolir alguma coisa que é maior do que ela de fato pode engolir, e aí dá aquela ânsia, né? Parece que a criança vai vomitar, né? Parece que a criança engasgou, mas não. Você espera, você só mantenha calma, olha pra ela, e aí quando você vai ver, a comida acaba voltando, né? Só você dá um apoio, um suporte pra que ela, tipo, não, tá tudo certo, pode continuar, né? Isso. E aí eu só falava assim, muito bem, claro, muito bem. Dava aquele susto no início, né? Mas era importante não ficar apavorado, né? Senão a criança ficava apavorada. E eu posso dizer que a Clara nunca engasgou. Ela... Nunca tive que fazer manobra de engasgo, de desengasgo, nada disso, porque ela nunca engasgou. Tem que tomar alguns cuidados, né? Então, assim, cortar o tomatinho, cereja, por exemplo, tem que cortar na metade, a uva cortar na metade, porque eles têm um formato de que pode entalar e, de fato, a criança engasgar com isso, né? Mas, fora isso, a ideia é você cortar os alimentos em tamanhos de que a criança possa pegar com a mão e ainda sobra um pouquinho para fora. Então eu vou compartilhando com vocês aqui na edição do vídeo umas fotos, né, de almoços, de cafés da manhã que a gente fez pra Clara, né, pra você ver como é que foi essa evolução, né. Hoje em dia a Clara tá com 1 ano e 5 meses e ela já tá começando a usar super bem o garfo, a colher, né, que isso foi vindo depois, né, no início era realmente a mão. Ela tem sim uma preferência pela mão, ela adora comer com a mão, né. Então ela faz uma mistura, ela pega o garfo, às vezes ela pega a comida do garfo e leva pra boca, às vezes o garfo vai junto, aí às vezes ela tá com o garfo na mão, mas ela pega do prato com a outra mão, então faz uma misturinha, né, mas que eu acho mais barato, porque ela tem um interesse pela comida muito bacana, né, Aí muitas pessoas me perguntam assim, mas é muito bagunça muito, né, faz muita sujeira, eu falo assim, gente, faz mesmo, principalmente no início, quando a criança brinca mais do que come, né? E aí isso é outra coisa, né, que é importante dizer. De 6 meses até 1 ano, o leite
ainda é o principal alimento do bebê, né, da criança. A ideia da introdução alimentar é que você vai introduzindo diferentes texturas, diferentes gostos. Vai ter, sim, muita gente fala do ferro, né, do cálcio, da importância de suprir isso, porque o leite materno não faz mais, não supre mais isso, ou o complemento, né? Mas ao mesmo tempo não tem essa necessidade, assim, tipo, agora tem que comer tudo, né? Não, é muito mais essa experimentação, porque isso é a base da formação de paladar, da formação do interesse da criança pela comida. Então, por isso que é super importante da criança brincar, se sujar, espremer a comida, levar a comida em tudo quanto é canto, né? Se sujar inteiro, para justamente ter esse interesse, ter essa naturalidade pela comida, né? E aos poucos, né? Isso pode ser um assunto para um outro vídeo, né? De você levar a criança para a cozinha, né? A Tatiana Zang, do Cor de Abóbora, pode depois falar um pouco melhor sobre isso, que ela tem um projeto super legal de levar não só a criança, mas os pais também para a cozinha, né? E cozinhar junto, fazer as coisas juntas. Isso é super legal e a criança ama, né? Mas aos poucos, né, à medida com a idade da criança adequada para a faixa etária, isso você vai podendo introduzir a criança à cozinha, né? Fazer parte do fabricar do alimento, né? Mas enfim, gente, isso era só para falar um pouco da minha experiência aqui com a comida e também acalmar as mães e os pais, porque tem sim sempre momentos em que a criança não quer saber de comida. No dia anterior ela comeu um prato enorme de uma comida que ela adorou e aí no dia seguinte não quer nada, né? Isso é muito comum, são fases, passam por saltos de desenvolvimento, picos de desenvolvimento, dente que nasce, um resfriado, né? Ou simplesmente a criança não quer e aí passa pela fase de jogar tudo no chão, de misturar tudo, ou de só comer de uma coisa só, de não querer uma certa cor. Isso tudo é natural. O que é importante é você manter a oferta, né? Sempre oferecer alimentos variados, né? Ideias diferentes de alimentos, sabores diferentes, né? Para a criança ser exposta. Porque se a criança não é exposta a coisas diferentes, ela nunca vai saber da existência de um alimento que ela nunca viu na vida, né? Enfim, acho que ainda teria muita coisa para falar, só não queria fazer um vídeo muito longo, senão vocês não assistem até o final. Mas, por favor, me mandem perguntas sobre assuntos específicos que vocês queiram, ou até sobre o BLW, se vocês quiserem saber mais a fundo como é que foi determinado aspecto, né? Como é que foi a introdução disso, a introdução daquilo, né? Como é que foi com as questões das comidas de alergia, né? Não sou nutricionista, não sou especialista, sou só especialista em mãe, na minha filha, né? Nesse aspecto de como é que foi a experiência pra mim, que deu super certo, né? Então, se vocês quiserem saber mais, é só me escrever, tá bom, gente? Beijo, tchau, tchau!